A gente vai novamente ao vivo até Washington, nos Estados Unidos, agora para falar com o correspondente Matias Brotero, que acompanhou de perto a coletiva do presidente Donald Trump e traz para a gente agora todos os detalhes. Olá, Matias, uma boa tarde para você. Tudo bem por aí? Tudo bem e na correria, né, Daísa? Uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Hora News. Daísa, inclusive a própria coletiva do presidente dos Estados Unidos, que é bastante atípica por aqui, pegou todo mundo de surpresa. Nós recebemos um comunicado da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, dizendo que praticamente em cerca de meia hora depois daquele aviso haveria essa coletiva. Todo mundo correu aqui para a Casa Branca e participou dessa coletiva com o presidente dos Estados Unidos, que falou o seguinte, que ele vai usar os poderes comerciais dele para impor uma tarifa global de 10% sobre todos os produtos acima dessas taxas que já são cobradas, né? Como a gente foi falando desde abril, quando ele falou sobre o Dia da Libertação, ou seja, basicamente já existem taxas cobradas, tarifas cobradas, e a partir de agora uma nova tarifa global de 10% será cobrada como resposta à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que hoje pela manhã classificou como profundamente decepcionante. Essas foram as falas usadas pelo presidente dos Estados Unidos logo no início da coletiva. Ele considerou profundamente decepcionante. Trump afirmou ainda que usar outro conjunto, que existe a possibilidade dele usar aí outro conjunto de poderes, a seção 301, para abrir uma investigação ou investigações sobre práticas comerciais que ele considera desleais, o que poderia inclusive resultar na imposição de tarifas adicionais. A gente lembra que o Brasil já é alvo de uma investigação com base nessa norma, a seção 301, que prevê justamente a apuração de práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio norte-americano. Então, alguns meses atrás, houve uma abertura dessa investigação, eu estava lá presente, e aí essa investigação em relação ao Brasil já acontece. Agora, com base no que disse o presidente dos Estados Unidos agora há pouco, ele pode abrir novas investigações contra práticas que ele considera como ilegais. Isso porque o presidente dos Estados Unidos disse que existem métodos, práticas e instrumentos legais ainda mais fortes do que as tarifas, justamente cuja base jurídica, né, foi justamente bloqueada pela Suprema Corte. Ele afirmou ainda que a Suprema Corte foi influenciada por interesses estrangeiros. Em mais de 2 ocasiões, ele foi questionado sobre o que ele quis dizer em relação a esses interesses estrangeiros, e é na esteira dessas declarações que vem a ameaça sobre aberturas de novas investigações com base na norma 301. Bem, Trump também ressaltou que há alternativas para ampliar a arrecadação, destacando inclusive a possibilidade de gerar mais receitas. Ele ainda afirmou que as tarifas proporcionaram aqui para os Estados Unidos maior segurança nacional e já foram utilizadas como ferramenta de negociação para a solução de conflitos. Daísa, vamos contextualizar um pouco, né? Bastante informação que o presidente dos Estados Unidos trouxe, informação que impacta praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Mas o que levou a essa declaração, o que levou a essa coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos bastante inesperada, é que pela manhã hoje a Justiça manteve essa decisão, uma decisão anterior, ou seja, de um tribunal inferior à Suprema Corte americana, de que o Donald Trump não poderia usar uma lei de 1977, que é destinada geralmente para situações de emergência nacional, para justificar a imposição do chamado tarifaço. Então, basicamente, o que Trump fez em abril do ano passado foi: eu vou usar essa lei para aplicar o tarifaço. E o que a Suprema Corte está falando é que ele não poderia ter aplicado tarifas com base nessa lei. Lembrando que a decisão da Suprema Corte foi por 6-3 a favor, né, dessa ação movida por empresários e também americanos aqui nos Estados Unidos que se sentiram desfavorecidos com o tarifaço. Bem, essa decisão foi tomada numa ação que vem, apenas uma ação que vem sendo movida, que vem sendo julgada pela Justiça americana, e inclusive a expectativa agora é que haja um imbróglio judicial em relação a como funcionaria um eventual ressarcimento dessas tarifas. O presidente foi questionado sobre isso hoje. Ele disse que isso pode ficar em um litígio judicial pelos próximos 5 anos, dando a entender, por exemplo, que talvez essas tarifas não sejam nem ressarcidas. Bem,
parte da corte entendeu que o Congresso deveria ter sido consultado e autorizado, né, essa imposição de tarifas. Então, a gente vê como os poderes estão completamente interligados por aqui. Houve, evidentemente, um lobby parlamentar dos democratas, da oposição, contrário a essa utilização dessa ferramenta, né, da IEPA, a Lei de 1977, como base para a aplicação dessas tarifas. Fato é, Daís, aqui, a partir de agora, Trump disse que pode impor mais tarifas, já anunciou que vai aí publicar uma ordem executiva com essa tarifa global de 10%, e a gente aguarda os próximos passos aqui da Casa Branca, né, além da publicação dessa ordem executiva e, evidentemente, as repercussões mundiais, inclusive como que os diferentes setores comerciais no Brasil vão reagir, né, Daísa? Exatamente isso que eu queria te perguntar, Brotero, porque assim, foram muitas informações durante essa coletiva e você disse os reflexos, não é mesmo, que estão acontecendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, e um dos primeiros reflexos que acontecem aqui, a Ibovespa sobe neste momento, o dólar opera em queda e vai aí a R$ 5,18 após a decisão sobre as tarifas na Suprema Corte dos Estados Unidos, essa imposição também das taxas que o presidente Donald Trump anunciou. Agora me diz uma coisa, Brotero, líderes, países, empresas, não é mesmo, já começaram a se manifestar, esses que são mais atingidos? Já sim, Daísa, a reação foi imediata, né? Enquanto parlamentares do Partido Democrata, a oposição ao presidente dos Estados Unidos, imediatamente publicaram declarações defendendo aí a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Houve algumas associações que demonstraram preocupação justamente no sentido do ressarcimento ou eventual ressarcimento dessas tarifas. A gente está falando aí de cálculos que foram divulgados pela agência de notícias Reuters, cálculos que podem chegar aí a 170 bilhões de dólares, ou seja, se os Estados Unidos fossem de fato obrigados a devolver esse dinheiro, como é que funcionaria a devolução desse dinheiro? E 2, poderia sim causar um rombo grande aos cofres públicos dos Estados Unidos. Trazer esse outro ponto que eu tinha abordado antes, como funcionaria a devolução desse dinheiro? Basicamente, as tarifas funcionam da seguinte forma: um produto brasileiro, digamos assim, ele chega aqui nos Estados Unidos e é tarifado, seja aí por 10%, seja aí por 40%, a gente lembra que isso aconteceu, né, ao longo do ano passado, houve tarifas aí também de 40%, e isso pode ser, em muitos casos, repassado ao consumidor. Há evidentemente aqueles negócios que não repassam, preferem manter, mas é evidente que o comerciante, o consumidor, o importador, todos esses setores podem ser lesados aí na hora que essas tarifas são impostas. Então aí há uma grande dúvida sobre como que funcionaria esse ressarcimento. Além também de como o presidente dos Estados Unidos quais poderiam ser as reações do presidente dos Estados Unidos gerando mais tarifas a diferentes países, né? Então, é nesse sentido de que o mercado traz aí bastante incerteza. Hoje, mais cedo, eu conversei com fontes do mercado que falaram justamente isso, né? A expectativa é de que essa decisão do presidente dos Estados Unidos mexa bastante com o mercado. E também, do ponto de vista da política internacional, a gente tem que lembrar que o presidente dos Estados Unidos, ele se utilizou dessas tarifas como ferramenta de barganha para acordos comerciais. Como eu falei aqui, mas eu repito, o próprio presidente dos Estados Unidos falou que as tarifas foram usadas, em muitos casos, para solucionar conflitos. Essa é a visão dele, né? Quando ele fala sobre as guerras, da qual ele tenta fazer parte das negociações, ele diz que as tarifas foram usadas como ferramenta de barganha. E aí, nessa esteira, é evidente que outros acordos com diferentes países, acordos não necessariamente comerciais, mas possam ter envolvido aí também a barganha da tarifa. Como é que ficam esses acordos também? Basicamente, Daísa, uma grande incerteza, mas como você falou, em relação ao mercado, há sim um impacto direto, né? A expectativa é, inclusive, que o dólar aumente, Daísa.
Então, qualquer declaração do presidente dos Estados Unidos já tem essa movimentação no mercado. Quando tem, não é mesmo, Brotero, declarações polêmicas, não é mesmo? Aí não tem jeito, a repercussão é imediata. E, Brotero, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu vou pegar aqui umas palavras que o presidente Trump deu durante a coletiva, que ele disse o seguinte: ele disse que está profundamente decepcionante, né, que essa decisão foi profundamente decepcionante e que ele sente vergonha de certos membros da corte por não terem a coragem de fazer o que é certo para o país, os Estados Unidos. Aí nos bastidores, né, o que se fala? Existe, criou-se, já existia, mas acha que agora ficou ainda pior? Tem um mal-estar entre o presidente e a Suprema Corte? Daísa, o presidente foi questionado sobre a reação dele à Suprema Corte. Ele tentou manter uma postura de isenção, disse que até agora, durante esse julgamento, ele não quis se envolver. Mas vale a gente lembrar que esse placar aí de 6-3 a favor, né, dessa decisão que acaba interrompendo o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o de 10%, que desses 6 votos, há sim juízes que foram indicados pelo próprio presidente da República. Então, sim, nos bastidores já se fala justamente sobre os impactos que isso possa ter na relação do presidente dos Estados Unidos. Evidentemente, quando a gente fala de democracia, a gente sabe que o judiciário, o poder judiciário, deve ser completamente independente do poder executivo. Mas após uma indicação, há sim analistas que avaliam que uma medida como essa pode trazer, sim, um impacto na relação entre o presidente dos Estados Unidos, né, entre o executivo e o poder judiciário aqui nos Estados Unidos. A gente consegue fazer um paralelo aí, falando, por exemplo, sobre o Banco Central, né? O Banco Central, em tese, tem autonomia aqui, mas o que a gente tem visto nos últimos meses são ataques repetidos do presidente dos Estados Unidos ao presidente do Banco Central. Então, considerando o histórico, há sim uma certa apreensão sobre como será a reação do presidente dos Estados Unidos com a Suprema Corte. Isso não significa que haverá aí algum clima mais tenso, algo nesse sentido. Mas o que o presidente pode fazer a partir de agora, e ele falou que vai fazer, é usar outros instrumentos para impor tarifas que, de acordo com ele, podem ser ainda mais altas, Daísa.